Boa noite, irmãos. Bom, nós vamos dar continuidade à leitura do texto, da palavra de Deus, o mesmo assunto, né? Começamos na abertura do culto e continuidade daquilo que vem acontecendo durante esse mês de agosto, que é o mês da juventude. E de acordo aí com a proposta da juventude, coube a mim nesta noite falar sobre os capítulos 10 e 11 de Atos. Digo para o irmão que sempre é um grande desafio, né, estar aqui à frente, compartilhar a palavra de Deus, falar das verdades bíblicas. A gente sempre sobe aqui no altar com temor e tremor, e sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. Porque quem sou eu? Um homem falho, cheio de pecados, mas da mesma forma que os irmãos, alcançados pela misericórdia de Deus. E por isso estamos aqui nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Atos. O tema que nos foi proposto, Judeia e Samaria, vida de acordo com a direção de Jesus. Atos capítulo 10, versículos de 1 a 7, vai ser a nossa primeira leitura. É um texto que os irmãos conhecem, e eu gostaria de fazer essa leitura juntamente com a igreja, uma leitura alternada. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler ali, para ficar com a mesma versão. Eu leio o versículo, os irmãos vão ler o próximo. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado, dos quais estavam ao seu serviço. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Pai querido, que esta palavra poderosa continue a falar aos nossos corações, ó Pai, na direção do Espírito Santo. Que nós aqui, ó Pai, possamos ser apenas um instrumento nas Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Que não seja a minha vontade, o meu querer, ó Pai, mas sim a Tua vontade e o Teu querer sempre, ó Pai. Porque Tu és Deus, ó Pai. Muito obrigado por tudo. A oração que eu te faço neste momento, em perdão dos meus pecados, no nome santo e poderoso de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Tema: Judeia e Samaria, vida de acordo com a direção de Jesus. Já não seria mais da forma que muitos judeus estavam pensando, ou muitas pessoas estavam pensando naquela época. Mas seria, seriam as boas novas na direção de Jesus, de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus. As narrativas dentro do capítulo 10 e 11 de Atos, eu diria que foi o começo para que as boas novas, o Evangelho,
chegasse a todas as nações, todas as nações, né? As características culturais, linguísticas, religiosas, históricas, não podia ser mais um empecilho para que o evangelho avançasse, para que as pessoas pudessem ouvir os ensinamentos de Jesus, para que as pessoas pudessem ouvir tudo aquilo que Jesus fez por mim e por você, por cada um de nós. Então, todas estas características culturais, linguísticas, religiosas, né, não poderiam mais ser um impedimento para que o evangelho avançasse, para que as pessoas fossem alcançadas pelo poder de Deus. Então nós vemos o agir de Deus e a ação do Espírito Santo derrubando assim todas as barreiras, todas as barreiras que pudessem impedir que as boas novas chegassem a outras nações, e chegou até nós no dia de hoje. Então, dentro do capítulo 10 e 11, temos dois fatos importantes que contribuíram para que todas as barreiras fossem derrubadas. Dois fatos importantes. O primeiro, a visão que Cornélio teve quando ele estava orando. Então, guarde isso. Primeiro, a visão que Cornélio teve quando ele estava orando. E o segundo, a visão que o apóstolo Pedro teve quando subiu ao terraço para orar também. Então foram dois fatos importantes que contribuíram para que todas as barreiras fossem derrubadas. E a história de Cornélio, essa que nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 7, e ela continua. E a história de Cornélio é importante por quê? Porque marca uma mudança significativa na história da igreja primitiva. As boas novas se abrem para todos os povos, independente das suas origens ou práticas religiosas. E a história de Cornélio é a narrativa mais longa do livro de Atos. São 2 capítulos, o capítulo 10 e o capítulo 11, vai contando toda essa história. Então é a história mais longa. A visão, então temos a visão de Cornélio. O texto bíblico nos diz que Cornélio estava orando quando, em uma visão, claramente ele viu o quê? Ele viu um anjo. Então, diante da visão de Cornélio, assim, ele ficou possuído de temor e pergunta para aquele anjo: o que é, Senhor? E o anjo disse algo para Cornélio que todos nós gostaríamos de ouvir quando estamos naquele momento de oração, pedindo a Deus algo, pedindo a Deus alguma coisa. Então o anjo diz para Cornélio: as suas esmolas, sua oração subiu em memória diante de Deus, foi ouvida por Deus. Todos nós queremos ter as nossas orações ouvidas por Deus. Ficamos alegres quando pedimos algo a Deus e Deus responde. Ficamos contentes. Nos sentimos assim: poxa vida, como eu sou precioso, como eu sou preciosa para Deus. Deus atendeu a minha oração, Deus atendeu o meu pedido. Eu imagino também a alegria de Cornélio naquele momento, quando o anjo diz para ele que a sua oração, as suas esmolas, subiram até Deus. Deus se lembrou. Eu vou até ler aqui mais na íntegra o texto bíblico de Atos 10, que diz assim: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído do temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para memória diante de Deus. Cornélio, ele obedeceu àquela visão que ele teve. Ele obedeceu e ele partiu para uma ação. Quer dizer, um exemplo de fé em ação. Às vezes nós
pedimos algo a Deus, Deus nos concede. E às vezes nós pedimos algo a Deus e Deus não vai nos conceder. Porque às vezes pedimos coisas a Deus para o nosso próprio prazer, para satisfazer os nossos desejos, a nossa própria vontade. E às vezes Deus diz não. E às vezes queremos receber algo de Deus, mas não somos obedientes. Às vezes Deus pede para que façamos algo e simplesmente ficamos na mesma. Não mudamos, não fazemos aquilo que Deus determina, ou aquilo que Deus está pedindo para que cada um de nós venhamos a fazer. Ou às vezes não temos fé suficiente. Duvidamos do poder da ação de Deus, mas não foi isso com Cornélio. Cornélio imediatamente, ele obedeceu aquela visão que ele teve e ele colocou a fé dele em prática. Ele tanto colocou a fé dele em prática que ele mandou realmente aqueles homens irem lá, aqueles servos dele, foram 3 ir lá se encontrar lá naquela cidade, se encontrar com Pedro. Então ele obedeceu e ele teve fé que realmente era Deus que estava mandando ele fazer aquilo. E às vezes Deus nos pede algo e nós duvidamos. Será que é Deus realmente? Será que é Deus realmente que está me pedindo isso? E quando nós estamos com a nossa vida no altar de Deus, mais próximos de Deus, com certeza nós vamos discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Isso não é por nós mesmos, mas sim pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós. Que antes de qualquer ação, o Espírito Santo vai te dizer, vai falar ao seu coração, isso é certo, isso é errado, isso é de Deus, isso é do diabo. E a escolha sempre vai ser nossa. Mas Cornélio, ele não teve dúvida. Ele sabia que aquela mensagem era de Deus para ele e ele obedeceu. E toda essa situação colocou Pedro, no centro da missão aos gentios. Toda essa ação. E Pedro, nós sabemos perfeitamente que ele era um judeu. E aí nós temos a visão de Pedro. Onde estava Pedro quando tudo isso estava acontecendo com Cornélio? Cornélio estava em uma cidade, em Cesareia. Pedro estava em outra cidade. O que estava acontecendo? Onde estava Pedro? O texto bíblico, a partir do versículo 9 ao 16 do capítulo 10, diz assim: no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. Então, o texto bíblico vai dizer que Pedro ele teve essa visão e nos diz que no dia seguinte, enquanto os servos de Cornélio estavam indo ao seu encontro, Pedro subiu ao terraço para orar. E as casas na Judéia, elas tinham, algumas casas tinham fugiu o nome agora, tinham telhados planos, tinham telhados planos e acessíveis, ou por uma escada ou por alguma rampa. E Pedro ele subiu, nesse telhado justamente para orar. E o Pedro ele subiu, era mais ou menos no horário do almoço, e Pedro estava com fome. E essa visão, até os irmãos viram aqui na peça, os irmãos descendo algo daqui. Então Pedro ele teve essa visão. E essa visão, o que descia ali eram animais impuros. E Pedro estava com fome. E a comida não estava pronta. E nós percebemos que tanto a visão de Cornélio quanto de Pedro aconteceram em que momento? No momento que eles
estavam o quê? Orando. E foi justamente nesse momento, quando ele estava no telhado orando, que lhe sobreveio este êxtase, né? Que ele teve essa visão. E nós sabemos perfeitamente que a lei judaica, ela proibia o consumo de animais impuros. E Pedro era judeu e ele seguia as leis judaicas. Então aquela ordem de Deus para Pedro, mata e come, não fazia nenhum sentido para Pedro. Mas como assim mata e come? Eu sou judeu. Eu não como animais impuros, eu não posso me contaminar com essas coisas. Então Pedro ele ficou meditando naquela visão. Até aquele momento ele ainda não tinha entendido aquela visão, aquela ordem, mata e come, porque aquilo para Pedro não fazia sentido. Aquelas coisas violaria as leis alimentares judaicas. Depois, irmãos, pode ler lá em Levítico, capítulo 11, vai falar sobre isso. Então violaria as leis judaicas para Pedro. Pedro não podia tocar naquelas coisas, Pedro não podia comer aquilo. Mas Deus às vezes ele fala algo ao nosso coração, e algo de repente que às vezes no momento, para cada um de nós não faz muito sentido. Mas como assim, Senhor? Mas eu, Senhor, eu não sei falar, sou tímido, fico nervoso, nervosa, tenho medo. Mas logo eu, Senhor, vejo fazendo igual Moisés, né? Não sou galo, não sei falar. Às vezes fugimos da nossa responsabilidade. E Deus às vezes ele nos pede algo. E quando ele nos pede algo, irmãos, é porque ele tem algo maior ainda para trabalhar em nossas vidas. E às vezes ele nos pede algo, mas algumas vezes não é pensando em nós mesmos, mas é no outro. Às vezes Deus nos pede algo porque Ele quer nos usar como instrumento para abençoar o outro. E foi um pouco isso que aconteceu ali com Pedro. Algumas barreiras precisavam ser derrubadas. E nós vamos ver um pouco mais à frente, né, o que Deus estava pedindo a Pedro fazia grande sentido. Algumas coisas na vida de Pedro, na mente de Pedro, precisariam ser derrubadas. Precisariam ser lançadas por terra. Não faria mais sentido para Pedro. Não faria mais sentido para aquilo que Deus queria fazer. Então precisamos estar sempre ligados com Deus, usar esse termo, né? Ligados com Deus, em sintonia com Deus, buscando sempre a Deus, para entendermos aquilo que Deus tem nos pedido em determinados momentos, que às vezes para nós mesmos não faz muito sentido. A gente não entende, Senhor, por que está me pedindo isso? Porque eu não posso, eu não consigo. Talvez várias outras questões surgiram na mente de Pedro. O texto bíblico não nos relata isso. Às vezes muitas interrogações naquele momento surgiram na mente de Pedro. E ele ficou meditando justamente naquela visão. Deus estava fazendo e mostrando para Pedro algo novo, algo fantástico. Deus estava derrubando as antigas distinções, puro, impuro, as leis alimentares, sacrifício, circuncisão e muitas outras coisas. Nada disso deveria ser um empecilho para a comunhão com os gentios. Nada disso poderia impedir que o evangelho avançasse. Essas coisas precisariam ser lançadas por terra. Quais são as barreiras que têm impedido você de se aproximar de Deus?
Quais são as barreiras que têm impedido você de se aproximar de Deus? O que tem impedido você de entregar a sua vida a Cristo? O que tem impedido você ou cada um de nós de fazermos o melhor para o reino de Deus? O que tem nos impedido de abrir coisas desse mundo para fazer a vontade de Deus? O que tem impedido você de você se render a Cristo? De você entregar a sua vida para Jesus? Será que é um vício? O que tem impedido você de entregar a sua vida a Jesus? Será que é aquela síndrome de Daniele, não sei, né, essa daí, uma dessas aí, né? Eu nasci assim, né, cresci assim, vou morrer assim. O que tem impedido você de entregar a sua vida a Jesus? Todas as barreiras em Cristo Jesus já foram derrubadas. Depende, não fica se achando uma pessoa indigna, dizendo, não, eu sou tão pecador, Não, sim, nós somos pecadores. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Eu sou tão falha, sou tão limitado. Sim, nós somos limitados, sim. Mas todas essas barreiras já foram derrubadas lá na cruz. Cristo já pagou o preço. Não deixe o inimigo ficar te acusando, dizendo que você não tem mais jeito, que a sua vida não tem mais solução, que vai ser daí para pior. Não deixe o inimigo fazer isso com a sua vida, porque todas as barreiras já foram derrubadas em Cristo Jesus. Nada neste mundo pode impedir que sua vida seja transformada, a não ser você mesmo. Só você. Porque Deus, Ele sempre bate a porta do nosso coração. Ele sempre diz, ei, eu quero te ajudar, deixa eu caminhar com você. E a escolha sempre vai ser nossa. Dizer sim ou não. Muitas barreiras foram derrubadas. Para que o Evangelho chegasse até nós hoje, muitas pessoas pagaram um preço muito alto, a começar por Cristo Jesus. Muitas pessoas pagaram um preço até muito alto. E às vezes nós não estamos dando valor a isso. Naquela época existiam essas barreiras culturais, coisa impura, impuro, animais impuros, não tocar nisso, não comer aquilo. Mas tudo isso foi derrubado na cruz por Cristo Jesus. Então Pedro precisava entender isso, que todas essas barreiras foram derrubadas. Deus estava derrubando todas as antigas distinções, puro, impuro, as leis alimentares, sacrifício, circuncisão, tudo isso estava sendo derrubado. Do versículo 17 ao 23 de Atos, relata que os servos de Cornélio chegaram à cidade de Jope e Pedro estava meditando a respeito da visão que ele teve. E o Espírito disse para Pedro, lá no versículo 19, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Não tinha mais como Pedro resistir por conta das tradições judaicas. Ele tinha que obedecer. Não tinha outra escolha. Não tinha outra saída para Pedro. As tradições, as leis judaicas não podiam mais impedir que o Evangelho avançasse, que outras pessoas alcançassem a salvação através de Cristo Jesus. E aqueles homens contaram para Pedro tudo o que aconteceu e o motivo pelo qual eles estavam ali. Então o que Pedro fez? O texto bíblico diz que no dia seguinte, Pedro ele partiu para
E do versículo 24 em diante, relata o momento em que Pedro chega a Cesareia e se encontra com Cornélio. Lá no capítulo 10, versículo 24. Nós não estamos lendo, porque senão vai tomar muito tempo. Mas depois os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. E uma coisa interessante é que o texto bíblico relata que não estava somente Cornélio na casa dele, mas muitas pessoas reunidas. Eram pessoas que Cornélio reuniu para ouvir aquilo que Deus tinha a falar por intermédio de Pedro. Olha só que coisa interessante. A visão foi para Cornélio. Cornélio pede 3 de seus homens, seus soldados, servos, para ir buscar Pedro. Pedro sai de onde ele estava e vai se encontrar com Cornélio. E Cornélio, irmãos, ele não queria a bênção só para ele. Ele entendeu que Deus queria fazer algo mais, que ele teria que compartilhar tudo aquilo com outras pessoas. Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, estavam muitas outras pessoas ali reunidas para ouvir aquilo que Pedro tinha a falar, para ouvir aquilo que Deus tinha a falar através da vida, para ver o que Deus tinha a falar a Cornélio através de Pedro. Então estava reunida ali muitas pessoas. Cornélio não queria só para ele. Às vezes, irmãos, Deus nos tirou de uma situação de perdição, de pecado, de morte, e nos deu vida. E são poucos que às vezes compartilham as boas novas com outras pessoas. São poucos que às vezes abrem a porta da sua casa para receber outras pessoas, para falarem de Jesus para ela. São poucas as pessoas. Eu lembro que alguns anos atrás, muito tempo, existia o culto no lar, onde durante a semana algumas casas eram marcadas os cultos, e as pessoas abriam as suas portas, abriam o seu lar, convidavam vizinhos, porque iria um grupo de irmãos ali realizar um culto no lar. Era uma forma de evangelismo. E hoje parece que caiu no esquecimento. São poucas as pessoas que abrem a porta do seu lar para o evangelismo, para o estudo bíblico. E Cornélio, quando eu me deparei com esse texto, com o que Cornélio fez, convidou outras pessoas para estarem ali na sua casa, para ouvir aquilo que Pedro tinha a falar, através de Deus, através do Espírito Santo. Cornélio queria que outras pessoas também sentissem essa mesma alegria, essa mesma sede que ele estava sentindo de Deus. Ele queria aprender mais de Deus, ele queria ouvir mais de Deus, ele queria saber o que ele deveria fazer para ser salvo, não só ele, mas a família dele também, e as pessoas que estavam ali mais próximas, ali, que ele conseguiu convidar para estarem ali no momento que Pedro chegou em sua casa. Ele queria compartilhar essas boas novas com outras pessoas. E ali do versículo 28 ao 23, Pedro ali ele queria saber por qual motivo mandaram chamá-lo. Por que ele estava ali? Que até o momento Pedro ainda não sabia por que ele estava ali. Ele teve aquela visão. Deus me mandou, olha, vá lá. E ele foi. E ali Cornélio conta a visão que ele teve lá no começo, a primeira visão lá no início do capítulo 10 que nós lemos. Então Cornélio conta essa visão para Pedro. E ele diz para Pedro: agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Agora estamos todos aqui prontos para ouvir. Prontidão para ouvir.
As pessoas estavam ali prontas para ouvir, queremos ouvir, estavam com sede de ouvir algo da parte de Deus através de Pedro. Eu acredito que da mesma forma os irmãos estão aqui, porque os irmãos querem ouvir algo da parte de Deus, querem se alimentar espiritualmente, têm sede de Deus, têm vontade de receber algo de Deus. Eu acredito que aquelas mesmas pessoas também estavam nessa sede, nessa vontade de ouvir algo de Deus, de receber algo de Deus. Porque Pedro, ele foi apenas um instrumento usado por Deus. Em determinado momento eles queriam adorar a Pedro. Não, eu não faço isso, que eu sou homem igual a vocês. Diferente de muitos aí, por aí, que querem ser adorados, querem adoração, se acham mais importantes do que Deus. Mas ali com Cornélio e todos que estavam ali, era diferente. Eles falaram, nós estamos aqui na presença de Deus. Ele reconheceu que Deus estava presente ali, irmãos. Na presença de Deus. E prontos para ouvir. Então, prontidão para ouvir. E prontidão também para transmitir da parte de Pedro. Pedro estava pronto para transmitir aquilo que Deus havia mandado ele falar. E ali ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Será que cada um de nós estamos prontos para transmitir essas verdades a outras pessoas? Eu acredito que sim, irmãos. Se temos o Espírito Santo, estamos prontos para transmitir as boas novas a outras pessoas. Porque isso não vem de nós mesmos. É Deus atuando, é Deus nos usando. Mas precisamos deixar que o Espírito Santo nos use conforme a vontade dele. E Pedro ali, ele começou a falar de Jesus Cristo para Cornélio e todos que estavam ali presentes. Então ali Pedro, logo ali depois, Pedro diz, Deus não trata pessoas com parcialidade. Deus, ele não favorece um grupo, ele não favorece uma pessoa ou uma ideia. Para Deus todos nós somos iguais. A palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, irmãos. Todos nós somos carentes da graça, da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Você não estaria aqui hoje. Mas pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus, nós estamos aqui hoje. E Deus, ele não favorece um grupo, não favorece uma pessoa ou uma ideia. Deus colocou todos no mesmo nível, irmãos. Todos. Não tem pastor, diácono, presbítero, não, todos. Deus colocou todos no mesmo nível. Mas aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. É bem recebido por Deus, irmãos. Só aquele que o teme e faz o que é justo. Você é uma pessoa temente a Deus? Você é uma pessoa justa? Você tem buscado as coisas dos céus? Você tem buscado a Deus? Você tem dobrado o seu joelho? Tem pedido perdão a Deus? Tem feito a vontade dEle? Tem se santificado a cada dia? O crente, ele também comete pecados, mas ele não vive na prática do pecado. Porque todos nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele condena o pecado. Então essa era a mensagem que Deus queria que Pedro transmitisse aos gentios, aqueles que não eram judeus. A mensagem de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo era para todas as pessoas. Então do versículo 37 ao versículo 43,
Pedro dá um resumo de tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Então Pedro diz: Jesus foi enviado por Deus para a salvação de todos. Não foi de um grupo, de um povo, de uma pessoa, sim para todos, todas as pessoas. Eu e vocês também estamos inclusos nesse todos. Jesus fez o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Então Pedro disse: olha, Jesus, ele fez o bem, só fez coisas boas. Curou, salvou, libertou. Todas aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo, que estavam possessas, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus expulsou demônios. Só fez coisas boas. Só fez coisas para que nós pudéssemos nos aproximar mais de Deus através do que Ele fez. Mas esse Jesus mataram. Então Pedro lhe diz para Cornélio e para todos que estavam lá: olha, esse Jesus que só fez o bem, que só fez coisas boas, libertou pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo, Satanás, esse Jesus, eles mataram esse Jesus. Penduraram ele no madeiro, numa cruz. Sofreu muito. Mas Pedro ainda diz: esse mesmo Jesus que eles mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, irmãos. Deus o ressuscitou. Jesus não ficou no túmulo. Jesus ressuscitou, irmãos. Então essa era a mensagem que Pedro estava transmitindo a todas aquelas pessoas. Lógico que Pedro falou muito mais coisas, mas a Bíblia, se a Bíblia fosse contar tudo que Pedro ali conversou com Cornélio, com aquelas pessoas, falou sobre Jesus, seria pouco. A Bíblia seria pouco para isso, a que nós temos em mãos hoje. Mas essa era a essência da história, que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E que o homem, a humanidade, só poderia ser salvo através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existia outro meio, não existia nenhum outro nome. O texto bíblico nos diz pelo qual aquelas pessoas deveriam ser salvas, a não ser através do sacrifício de Jesus. E todo aquele que nele crê, recebe a remissão dos pecados. Pedro disse isso para Cornélio, para aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas que nele crê, recebem a remissão dos pecados, perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Jesus na cruz, e é pela graça, irmãos. Somente através do sacrifício de Jesus nós podemos ter os nossos pecados perdoados. E do versículo 44 ao 48, relata que o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas que receberam a mensagem. Sobre aquelas pessoas que entenderam que a fé em Cristo Jesus era o único meio de serem salvas. Não existia outro meio. Não existia uma outra forma para que aquelas pessoas que estavam ali reunidas pudessem ser salvas. Somente a fé em Jesus Cristo, reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, reconhecendo que ele seria a única pessoa que poderia ligar o homem novamente a Deus, na qual o homem poderia ter esse acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E aquelas pessoas que estavam ali, elas entenderam isso, que a fé em Cristo Jesus era o único meio de serem salvas. E a coisa não foi tão fácil. Para que essa mensagem chegasse ali na casa de Cornélio e aquelas pessoas, não foi tão fácil. Os irmãos viram quantas pessoas sofreram. Pedro teve que derrubar algumas barreiras. Mas aquelas pessoas receberam a mensagem de salvação. Aquelas pessoas entregaram as suas vidas a Cristo Jesus. Aquelas pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, irmão. Sabe o que é isso, irmão? É o poder de Deus. É o Espírito Santo atuando, irmãos,
que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence o homem do erro. Então é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas que receberam esta palavra de salvação. E hoje, irmãos, também não é diferente. Não é diferente. A partir do momento que você abre o seu coração, você reconhece pela fé que somente em Jesus Cristo você pode ter acesso a Deus. Você se arrepende, entrega a sua vida a Ele, e o Espírito Santo trabalhando no seu coração, o Espírito Santo passa a habitar em você. Você passa a ter o Espírito Santo contigo. É Ele que nos ajuda. É Ele que fala aos nossos corações antes de qualquer ação. Então precisamos viver sempre na dependência do Espírito Santo de Deus. E no capítulo 11, nós temos ali a defesa de Pedro. O capítulo 11 ele relata a defesa de Pedro em Jerusalém. Então a notícia a respeito do que estava acontecendo em Antioquia, chegou até Jerusalém. A conversão de Cornélio, o que Pedro fez, chegou até Jerusalém. E Jerusalém de Antioquia ficava mais ou menos 1.250 quilômetros de distância. Mas a notícia chegou até lá. Então, quando Pedro ele volta para Jerusalém, um grupo de cristãos judeus religiosos, que eram da circuncisão, questionaram a Pedro porque ele entrara na casa de um homem incircunciso e comia com eles. Então Pedro ele conta para aquelas pessoas a visão que ele teve, aquela visão que os irmãos tiveram aqui, aqueles animais impuros descendo dos céus. Então Pedro ele conta para aquelas pessoas a visão que ele teve, e como também os gentios receberam o Espírito Santo de Deus. Aí Pedro diz, quem sou eu para resistir a Deus? Quem sou eu para resistir a Deus? Então, a partir do momento quando Pedro conta tudo que aconteceu ali em Antioquia, com aquelas pessoas ali em Jerusalém, eles começaram a glorificar a Deus, irmãos. Eles começaram a entender que realmente o Evangelho, as boas novas de salvação, não era somente para os judeus, era para todas as pessoas. Então o que eles fazem? Eles pegam Barnabé e enviam Barnabé lá para Antioquia. Barnabé era um homem cheio de fé, um homem temente a Deus. E ali eles passam ali Barnabé, acho que Barnabé chamou Paulo também, se não me falha a memória, que isso aconteceu. Eles passaram ali um ano ali em Antioquia, ensinando aquelas pessoas. E ali a igreja começou a crescer. E Barnabé sempre exortava as pessoas que permanecessem firmes na fé no Senhor. E o evangelho começa a se espalhar. E muitas pessoas se rendem a Cristo Jesus. E uma coisa interessante, que lá em Antioquia foi aonde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, irmãos. Pela primeira vez. E foi a terceira maior cidade do Império Romano. Foi onde o apóstolo Paulo pregou o seu primeiro sermão. Então era uma cidade importante. Deus começou a fazer algo tremendo ali naquela cidade. Pessoas se renderam a Cristo Jesus. Pessoas foram para lá ensinar aquelas pessoas a respeito de Jesus para que eles permanecessem firmes na fé. E foi justamente ali naquela cidade onde Cornélio morava, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, conseguem perceber como Deus trabalha? Como Deus age? Não era por causa de Pedro, não era por causa de Cornélio, irmãos, mas era tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Não pense que você está fazendo algo porque não estou fazendo porque eu sou importante. Não.
eu estou fazendo porque eu sou... Não. É tudo para a glória de Deus. Deus sempre tem propósitos maiores, irmãos. Deus sempre tem propósitos maiores. O pensamento de Deus vai muito além do nosso, irmãos. É incomparável. Às vezes nós achamos que Deus vai fazer algo assim, pequenininho. Mas Deus vai fazer algo grandioso, irmãos. Algo que começou com a conversão de Cornélio, um gentio. E ali começou a se derrubar muitas barreiras para que o Evangelho chegasse até nós. Concluindo, é nossa responsabilidade anunciar as boas novas de salvação aos que ainda estão perdidos. Muitos já ouviram falar de Jesus. Muitos já ouviram falar que somente Jesus Cristo salva. Mas muitos ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Eu não sei qual é a sua situação nesta noite. Eu não sei se você ainda não já ouviu falar de Jesus, mas ainda não tomou uma decisão. Eu não sei se em algum momento você se afastou de Deus, se afastou da igreja. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Deus tem propósitos maiores para você. Mas para que esses propósitos de Deus se realizem na sua vida, você precisa fazer igual aquelas pessoas que estavam ali na casa de Cornélio. Entregaram as suas vidas a Cristo Jesus. Elas creram. Elas aceitaram a palavra de salvação. Aquelas pessoas reconheceram que somente através de Jesus Cristo elas poderiam ser salvas. E a mensagem nesta noite não é diferente. É somente através de Jesus Cristo. Você precisa de Jesus para que a sua vida mude. Não estou falando de uma vida terrena, estou falando de vida eterna. Não estou falando de uma vida de 50, 70, 100 anos, não. Estou falando de vida eterna, irmão. Você precisa de Jesus. E qual vai ser a sua decisão nesta noite? O que você vai fazer da sua vida nesta noite? Tem um hino que eu gosto muito. Diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens as escolhas. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, agora, Cristo quer te salvar.